trazer está em João 15, 4 a 6, que diz assim: permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Então estes ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Aqui nós temos alguns princípios. Podem se sentar. Aqui nós temos alguns princípios espirituais. Esse texto, ele fala de uma profundidade muito grande do mundo espiritual. É um dos textos da palavra de Deus que nos compara a uma árvore, ok? Nós somos comparados a uma árvore. Então, a raiz são as iniquidades, o tronco são as transgressões, os galhos e as folhas são as múltiplas perseguições espirituais que a pessoa passa no decorrer da vida até que ela entende todo esse processo de cura e libertação. E o fruto é o pecado. Então, os nossos frutos, eles dependerão de onde que nós estivermos ligados, enxertados. Porque se você for ler toda essa parábola, ela vai começar falando que Jesus vai começar falando que ele é a videira verdadeira. Então, se ele é a videira verdadeira, é porque existe uma videira falsa, certo? Então, os nossos frutos, eles estarão totalmente conectados, vai ser proporcional, vai ser diretamente interligado de acordo com a árvore que nós estivermos ligadas, linkadas, conectadas, enxertadas. Amém? Então é por isso que é muito importante nós termos um discernimento espiritual, porque o engano, ele é muito sutil e muitas vezes nós até achamos que estamos no caminho correto, mas se os frutos não estiverem totalmente de acordo com o que a palavra de Deus prega, tem alguma coisa errada, ok? Porque existem muitos atalhos que muitas vezes traz enganos. Então, por isso que você precisa estar muito linkado ao Senhor. Então, eu quero trazer aqui uma definição do que é enxerto. Enxerto é a inserção de broto ou ramo de um vegetal em outro vegetal, para que se desenvolva como na planta que o originou. Olha que forte, olha que forte. Então, nós precisamos estar enxertados em Jesus. Por quê? Porque nós somos originados dele. Então é por isso que essa frutificação em Jesus é muito forte e poderosa. Sozinhos, sem ele, nós nada podemos fazer. Nada é nada, ok? Literalmente a pessoa fica vegetando. Por quê? Porque nós precisamos estar conectados com o nosso Criador. Com o nosso Criador. Vamos lá. Ainda dentro dessa definição. A seiva da planta é como o nosso sangue. Ela transporta os nutrientes para as células. Então, quando nós estamos enxertados em Jesus, nós vamos receber o DNA dele. Eu vou falar muito a respeito disso, ok? A respeito de DNA, a respeito de sangue, e vocês vão ter uma compreensão macro da importância disso na nossa vida. Então, e o segundo princípio dentro desse contexto que eu quero falar é a respeito do princípio de permanência. Essa palavra permanecei, permanecerdes,
esse princípio de permanência está muito visível, muito forte nesse texto. Por quê? O que significa permanência? Permanência fala de constância, de continuidade e de firmeza. Então é essa permanência que nos protege do mal, porque todos nós temos momentos de altos e baixos em algum momento da vida. E Satanás, ele aproveita desses momentos de vulnerabilidade. E principalmente a mulher é muito suscetível a isso por conta dela ser mais emocional do que racional. Então Satanás, ele aproveita desses momentos de vulnerabilidade. Então, o que acontece quando uma pessoa não está enxertada na videira verdadeira? Primeiro, ela se torna suscetível a transgredir as leis e os princípios espirituais contidos na palavra de Deus. E por causa dessas transgressões, o sangue, ele é contaminado e consequentemente o seu DNA é contaminado. Então aí surgirão consequências físicas, emocionais e espirituais na vida daquela pessoa que de alguma forma se deslizou e entrou por esses atalhos, e também para a sua descendência. Eu vou destrinchar, vou minuciar muito essa palavra, ok? Mas quando você não permanece nele, você pode ter certeza que à espreita vai ter o inimigo querendo te abocanhar, ok? Então, como que o DNA ou a genética é contaminada? Primeiro, ela é contaminada através da iniquidade. Iniquidade nossa, iniquidade pessoal, iniquidade geracional. Segundo, através do sexo ilícito e perverso. Terceiro, através da alimentação. E quarto, através de dependências químicas, seja de drogas lícitas ou drogas ilícitas. E aqui eu vou especificar, eu vou especificar certinho, explicar cada item para que vocês possam ter um entendimento, uma compreensão melhor dessa questão. Então vamos começar a falar sobre iniquidade, porque atualmente é a área que Satanás mais tem investido. Porque quando ele modifica, quando ele contamina a genética do ser humano, o estrago é muito grande, ok? Então, não tem como nós falarmos de iniquidade sem falarmos de sangue e de DNA. E o que é o DNA? O DNA, ele carrega todas as informações de um ser humano, características físicas, características da personalidade, ele registra tudo, ok? Tudo fica registrado no DNA e determina, todas essas características, e está presente onde? Está presente no sangue. Então todas as vezes que nós pensamos em sangue, automaticamente tem algo implícito que é o DNA. E o que a Bíblia fala a respeito de sangue? Em Levítico 17:11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, por esse texto nós concluímos que o sangue é vida e o sangue é vivo, certo? Então, é por isso que em Gênesis 4, de 10 a 11, diz que o sangue derramado ali de Abel, quando Caim matou Abel, o sangue clamava por vingança. Vamos ler esse texto? Gênesis 4,
10 a 11 diz assim: E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Eu vou ler o mesmo texto na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: Então Deus disse: Por que você fez isso? Da terra o sangue do teu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Então, é justamente por isso que é muito sério todo tipo de iniquidade, mas especialmente aquela iniquidade que acontece, o derramamento de sangue. Então, práticas iníquas como abortos, assassinatos, homicídios, violências quando derrama sangue, quando o sexo também é uma forma de derramar sangue. Sexo é derramamento de sangue, eu vou especificar na hora que eu falar a respeito disso. Então, isso traz um caráter, esse tipo de iniquidade traz um caráter, traz algo além do que outras iniquidades trazem. Todas têm consequências, mas aquela que acontece o derramamento de sangue, porque ali aquele sangue fica clamando por justiça, clamando por vingança. E às vezes você está debaixo de um jugo e você não sabe por quê. Porque lá atrás, às vezes foi algo que não foi nem você que praticou. Às vezes foi algo de um antepassado que você nem conheceu, nem sabe o que aconteceu, mas você está vivendo as consequências disso hoje. E eu creio que o Espírito Santo vai falar com você a respeito disso. E eu quero falar a respeito dos 3 tipos de transgressão à lei que a Bíblia diz, certo? Então, a Bíblia fala de pecado, transgressão e iniquidade. E muitos acham que isso é a mesma coisa, mas não é. E eu quero te falar o significado, quero explanar o significado de cada um dos 3. Primeiro, pecado. Pecado significa errar o alvo. No sentido hebraico, na tradução hebraica, pecado significa errar o alvo, certo? Então, a pessoa ela até tem a intenção de fazer aquilo que é certo, mas ela não faz por um motivo ou por outro, ela erra o caminho, ela erra o alvo. Então esse é o significado do pecado. Segundo, transgressão. A transgressão ela tem um significado de rebeldia. É aquela pessoa que sabe o que é certo, ela conhece a lei, ela conhece os princípios, ela conhece os mandamentos, ela conhece a palavra de Deus, mas ela decide não cumprir. Então ela transgride. Ela transgride. Então aí nós temos uma situação de rebeldia, de desobediência. Então a transgressão já é uma desobediência proposital. A pessoa sabe e escolhe fazer o errado. E a iniquidade, ela tem uma característica além. A iniquidade, a pessoa já está com a mente cauterizada, o coração já está perverso e ela peca deliberadamente. Sabe aquela pessoa que acha que é tudo normal, que Deus perdoa tudo, certo? Às vezes ela até está no contexto de igreja, no contexto eclesiástico, mas pecando deliberadamente. Então ali é uma iniquidade. E a iniquidade, ela tem a condição, ela tem a característica de ser transmitida para as futuras gerações quando o transgressor, quando a pessoa que pratica a iniquidade não se arrepende e não confessa genuinamente, certo? E eu quero ler alguns textos
para vocês, primeiro Êxodo 34:7, que diz assim: que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira ou a quarta geração. Então, os descendentes de uma pessoa iníqua, ela vai ter consequências sobre os pecados dos seus pais e dos seus antepassados. Eu quero deixar bem claro que, apesar desses três tipos de transgressão à lei ser diferentes, ter um peso diferente, todos eles têm consequências, ok? Mesmo o pecado que a pessoa até tem a intenção boa, mas acaba errando, tem consequência. Todos têm consequência, ok? Mas a iniquidade, ela tem uma consequência que passa para as futuras gerações. Então, por exemplo, iniquidades como orgulho, todas as suas raízes, todas as estruturas de orgulho, o derramamento de sangue que eu falei, iniquidade de roubo, iniquidade de ocultismo, de idolatria, enfim, todo esse tipo de iniquidade vai trazer consequências para as futuras gerações. E aqui em Êxodo 20, no versículo 5, diz assim: não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então aqui fica claro nessa visitação, porque o Senhor é justo. Então, eu quero te dizer agora que essa iniquidade, ela não começou no Éden, como muitos acham que começou no Éden. Ela começou no céu. A iniquidade começou no céu, sendo praticada por Lúcifer. Em Ezequiel 28:15 a 18, diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então, nesse texto, fica muito claro que o Senhor, como Ele faz tudo para ser perfeito, Ele criou também, Lúcifer para ser um querubim da guarda e perfeito, mas ele se desviou, porque o seu coração foi corrompido. E quando nós lemos aqui no versículo 15, a palavra iniquidade, ela aparece no singular, significa como todos um dia de repente se desvia e pratica algum tipo de iniquidade. E o Senhor, como tem um caráter benigno e misericordioso, Ele sempre dá um tempo, Ele sempre é paciencioso, benigno, para que a pessoa se arrependa. Com Ele não foi diferente, porque nesse versículo 15 aparece essa palavra iniquidade no singular. Quando chega no versículo 18, diz assim: pela multidão das tuas iniquidades. Então o Senhor esperou para ver se ele se rendia,
mas ele não se rendeu. O coração continuou soberbo, altivo, orgulhoso. Então aí o Senhor exerceu juízo. E eu quero te dizer, a palavra de Deus fala muito claro que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E as coisas continuam acontecendo até hoje dessa forma. Muitas pessoas estão no pecado, estão praticando iniquidades, e o Senhor está ali, usando pessoas para poder pregar, para ministrar, para ver se ela acorda, trazendo líderes para confrontar, para ver se ela acorda. Por quê? Porque o desejo do coração do Senhor não é exercer juízo, mas ele é justo. Então, quando a pessoa não se rende, ele vai exercer o juízo. Então é muito importante essa vida de santidade, porque a única coisa que nos imuniza do maligno é a vida de santidade, porque ele entra nas brechas de pecado, de transgressões e de iniquidades. Ele age com legalidade, porque o mundo físico tem uma característica muito forte de leis, de legalidades, de jurisdição, ok? Então, ele só trabalha contra um ser humano, ele só age quando ele tem autorização, quando ele tem uma legalidade para exercer aquilo na vida do ser humano, ok? E então está nas nossas mãos. Muitas vezes nós tentamos transferir a nossa responsabilidade para o outro, mas não, está nas nossas mãos. Você está debaixo de uma bênção ou de uma maldição, isso está nas nossas mãos, porque o Senhor ele nos dá oportunidades de escolher, o Senhor nos dá o livre-arbítrio, ok? Então, depois da queda de Lúcifer, o Senhor criou, o homem criou todas as coisas, e ali ele, travestido de serpente, foi para tentar Eva. Então ele enganou Eva, Eva pecou e induziu o seu esposo a pecar. Então nós estamos aqui num evento de mulheres, e eu quero te alertar, mulher, que aqui nós temos uma chave espiritual. Por que ele não foi direto em Adão? Porque o homem tem uma estrutura e a mulher tem outra estrutura. E como eu falei no começo, a mulher, ela é muito emocional. A mulher, ela se impressiona muito com aquilo que ela ouve, É justamente por isso que muitos homens, que têm um repertório muito bonito, muitos homens que têm uma fala muito atraente, mas o coração de repente é mau. Às vezes ele convence, às vezes ele vai conquistar uma mulher e através da fala dele, através das palavras que estão saindo da boca dele, ela se deixa enganar, porque a mulher ela é emocional, ela é muito auditiva, ela se impressiona com elogios, certo? E com Eva não foi diferente, e aí ela se deixou enganar. Só que a mulher tem um poder de persuasão muito forte sobre o homem. Por isso que o Senhor fala ali em Provérbios 31 a respeito da mulher virtuosa. Tem outros provérbios que falam, que a mulher santa, a mulher sábia, ela edifica a casa, e a tola destrói com as próprias mãos. Então uma mulher manipuladora, ela vai destruir a casa, ela vai destruir aquela família. Por quê? Porque ela tem esse poder de persuasão, de convencimento. E ela chegou para o marido, e o convenceu a comer do fruto que não era para ser comido, da árvore que não era para ser comida, e ali houve a queda do homem. E depois a iniquidade foi sendo multiplicada na terra, porque depois da queda do homem, Adão e Eva geraram 2 filhos, Caim e Abel. E então Caim já tinha recebido aquela iniquidade, teve inveja do seu irmão, e então o assassinou. E a iniquidade foi cada vez mais sendo
multiplicada sobre a terra. E hoje não é diferente. Então, para vocês terem uma compreensão melhor, essa iniquidade ela é transmitida no ato da concepção através de um cordão umbilical espiritual, ok? E como ela é ativada na vida do ser humano? Se você observar, as crianças, os bebês, eles mesmo antes de falar, muitos deles, às vezes, quando você de repente tira alguma coisa que ele está brincando, que ele gosta, de repente você fala um não, você repreende, qual que é a reação dele? Os bebês eles já fazem birra, alguns mordem, né? Então assim, você observa ali uma criança que às vezes nem fala, mas já está manifestando essa ira, essa raiva, algo que você às vezes fica indignada não entendendo. É porque o ser humano, ele nasce predisposto ao pecado. Então, ali já existe aquela semente. E conforme o tempo vai passando e esse bebê vira um adulto, um adolescente, quando ele começa a ter o entendimento, ele começa a praticar o pecado, ali através do pecado acontece a ativação da iniquidade. Então a iniquidade que já existe ali no DNA dela ou dele, com o pecado é ativada.